Segundamos. Eu declaro em nome de Jesus que essa segunda-feira, essa semana vai ser uma semana abençoada. Vai ser uma semana de muito discernimento, muita sabedoria da parte do Senhor, muito conhecimento, porque a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa semana você vai conhecer a verdade. Os seus olhos vão ser abertos, as escamas vão cair e você vai ser liberta em nome de Jesus. Amém? Bom dia, shalom, a paz, amadas, maravilhosas. Oh, glória! Gente, essa é a última semana. Essa é a última semana do desafio. Vocês acreditam? Eu estava falando ontem que quando a gente começa, parece que não vai acabar. Mas, quando chega na metade, passa voando. Essa é a última semana do desafio de 21 dias. Última semana das lives, né? Mas eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai preparar outras lives, vai preparar outros encontros. E que chegou um tempo de movimento, de avanço. Aleluia, todos os dias estamos sendo libertas, glória. Tá tão bom passar esse momento com vocês, glória a Deus. E o Senhor vai preparar, né? O Senhor vai preparar outros momentos mais profundos ainda. E terça-feira, amanhã, 8 horas da noite, nós temos um encontro onde a gente vai falar sobre cura e libertação. Lá no grupo do Forjadas, é só acessar pelo link que está na bio. Hoje de manhã, eu estava aqui mexendo em algumas anotações. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar hoje, né? O que o Senhor quer passar hoje para essas mulheres, né? Para as suas ovelhas. E aí, uma das anotações que eu tinha lá era sobre Isaías 49. Gente, eu não sei vocês, mas é que eu sou cheia de canetinha. Olha o tanto que eu vou marcando a minha Bíblia. Marcando, escrevendo. Porque tem coisas que o Senhor nos mostra no momento em que nós estamos lendo a Bíblia. E aí, para não perder aquela chave de revelação, aquilo que o Senhor está me mostrando, eu vou escrevendo e vou marcando. E a Bíblia é para isso, gente, é para ser uma Bíblia de estudo, de conhecimento. Então escreva na Bíblia, não tenha medo de escrever, não tenha medo de fazer marcações. A palavra do Senhor está aqui para você aprender, amém? Lá em Isaías 49 vai falar assim: o servo do Senhor é a luz da nação. O servo do Senhor é a luz das nações. E vai falar: ó ilhas, ouve-me, escutai-vos, povos de longe, o Senhor chamou-me desde que nasci, fez menção do meu nome desde o ventre da minha mãe, e fez a minha boca como uma espada afiada, escondeu-me sob a sombra da sua mão, fez-me como uma flecha polida, e me encobriu da sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, ó Israel, por quem serei glorificado. O Senhor está falando aqui, filha, muitas das vezes você acha que não tem um chamado, que não tem um propósito. Muitas das vezes você olha para a sua vida e você fala: como um propósito? Se todas as portas se fecharam. Como um propósito se aonde eu estava antes eu não estou mais? Mas o Senhor está falando: eu te escolhi desde o ventre. Eu fiz menção do seu nome, você nem nascida era ainda. Existe um propósito que é maior do que o nosso entendimento. Existe um propósito que é maior do que os nossos olhos podem ver. Talvez você olhe para o cenário hoje e você não vê propósito nenhum. Mas aonde você está hoje, exatamente aonde você está hoje, existe um propósito do céu. Existe um tempo para todas as coisas. Talvez você esteja no tempo de ser tratada, de ser curada. Eu escuto muitos relatos, não só um, mas muitos relatos de mulheres. Tchau, eu estava em tal igreja e eu saí de lá ferida. Eu saí de lá machucada. Eu fui oprimida. Eu fui machucada dentro da igreja. Minha irmã, vocês precisam entender uma coisa. Nós fomos chamadas por Deus, nós não fomos chamadas pela igreja.
Existe uma diferença entre ser chamada por Deus e ser chamada pela igreja. É claro que todo mundo tem um chamado a servir, mas se você se relacionar com a igreja antes de se relacionar com Deus, você vai ser machucada, vai ser ferida dentro da igreja e fora dela também. Então, o fato, quando nós somos machucadas com a igreja, é porque nós nos relacionamos com ela e não com Deus. O dia que você verdadeiramente se relacionar com Deus, nenhuma igreja vai te machucar. Nenhum templo religioso vai te ferir. Porque você sabe quem é Deus, você sabe que o seu relacionamento é com Ele, não com o pastor, não com os obreiros, não com quem trabalha na igreja. Então, a gente precisa, às vezes, Deus até permitiu que você fosse machucada em um certo lugar para que você fosse curada, para que você fosse tratada e para que Ele te ensinasse a se relacionar com Ele, a conhecê-lo em intimidade, antes de ir lá para fora. E muitas das vezes isso revela em nós a necessidade de aceitação e aprovação. Porque quando isso nos dói, quando isso nos machuca, é porque existe uma ferida em nós. Uma vontade de ser aceita, de ser validada. Não, Chau, eu não tenho isso. Tem, se te doeu, tem. Presta atenção, tudo que te dói esconde uma ferida. Se acontece algo e a pessoa fala assim, não quero que você vá lá, não quero que você pise lá, e isso te dói, te machuca, isso esconde uma ferida aberta, um trauma, um bloqueio que está aberto e está sangrando. É como se naquele momento, aquela fala, aquela situação, aquele jeito, aquele comportamento, é como se a pessoa estivesse pegando o dedo e enfiando dentro da ferida. E aí você sente aquela dor. Por isso que eu falo para vocês, prestem atenção. Nós estamos em uma geração de espíritos orantes e de almas feridas. E é através das almas feridas que eles entram. Eu já falei isso aqui para vocês. Estamos em uma geração que não entende que a alma precisa ser tratada, que existem traumas, bloqueios, feridas que precisam ser curados, porque são eles que governam os seus comportamentos. São essas feridas que governam a sua alma. Você reage não ao mundo, você reage à ferida que você carrega. É a ferida que governa as suas decisões, a sua fala, o seu jeito, o seu comportamento, as suas atitudes. E aí você não sabe o porquê que está vivendo aquilo. E as pessoas não querem olhar para isso, elas querem palavra de motivação. As pessoas querem palavra de vai dar tudo certo, Deus está nessa guerra, Deus está nessa batalha, Deus vai te dar vitória. E eu declaro em nome de Jesus, tudo isso. Mas não seja ignorante de achar que você não precisa de cura, não precisa de tratamento. O Senhor está falando aqui, eu te chamei desde antes de você nascer. Eu fiz menção do teu nome e desde o ventre da sua mãe eu te chamo, filha. Mas você não consegue se aproximar, você não consegue me obedecer, você não consegue compreender aquilo que eu estou fazendo, porque antes de você ver, existem traumas e bloqueios que embaçam a sua visão, que te deixam cega. Te deixam cega, ao ponto de você se permitir ser manipulada, controlada por tronos demoníacos. E você não perceber, tamanha é a sua cegueira. Tem gente, presta atenção, tem pessoas que carregam feridas tão grandes, tão grandes, tão grandes, que mesmo quando Deus mostra, a pessoa não sai. Mesmo quando Deus mostra, a pessoa não rompe. Eu era uma dessas pessoas. Mesmo sendo traída de manhã, de tarde, de noite, mesmo ele tendo um filho fora, uma filha fora do casamento, ainda assim eu não saía. Porque eu carregava feridas tão grandes. Olhar para aquela ferida doía tanto que eu preferia o conforto do cativeiro do que o desconforto da libertação. Eu preferia o conforto de ser traída, invalidada, machucada,
abandonada, humilhada. Eu preferia esse conforto do que o desconforto de romper e nunca mais ser traída e nunca mais ser desvalorizada. Tamanha era a dor, tamanha era a ferida que eu carregava. Então eu não reagia ao casamento destruído, eu reagia à minha ferida. Mas, gente, doer, porque assim, ó, sair do que fere também dói. Estar naquela relação doía e doía muito, sair dela também ia doer, mas ia ser uma dor que ia passar. Mas permanecer na relação, não. As traições continuavam, então a ferida estava sempre sendo aberta, sempre sendo aberta. Mas por incrível que pareça, eu preferia aquele lugar. Então tem coisas que você vê na sua vida hoje, que você prefere esse lugar de dor do que o lugar de ser liberta. Vocês estão conseguindo compreender? Deus está falando assim, não foi para isso que eu te chamei. Você se relacionou com o mundo, mas não se relacionou de corpo, alma e coração. Você não se entregou por inteira. Porque se você conhecesse o meu caráter, minha filha, você não tinha sido enganada. Você não tinha sido traída. Se eu conhecesse o caráter de Deus, eu não tinha achado que permanecer naquele relacionamento era a vontade dele. Muito pelo contrário, eu tinha rompido muito antes. E aí, no versículo 4 fala o seguinte: mas eu disse, tenho trabalhado à toa, gastei as minhas forças em vão e inutilmente. Entretanto, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa diante do meu Deus. Uma pessoa que fala, eu trabalho, eu faço tudo de forma inútil, a minha oração é inútil, tudo que eu faço é inútil, parece que nada rompe. Mas o Senhor diz, e agora o Senhor diz, que me formou desde o ventre para ser o teu servo, para tornar e trazer-lhe Jacó, para reunir Israel a ele, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. E Deus disse, não basta que sejais o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó e trazeres de volta remanescentes de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra. O Senhor está falando, não basta você me servir. Não basta que você seja minha serva. Eu quero que você seja o meu filho, a minha filha. Eu quero um relacionamento genuíno, profundo contigo. Eu quero que você seja usada como remanescente, como atalaia nessa terra, como libertadora. Aquela que foi chamada para romper, para avançar, para destruir cativeiros das trevas. Eu não quero que você só me sirva. Até aqui você serviu a Deus. Serviu na igreja, serviu no templo, serviu em estruturas. E o Senhor está falando, ok, filha, obrigada por servir ao reino. Mas antes de servir, eu te chamei para ser filha. Eu te escolhi para ser minha filha, não minha funcionária. Antes de servir lá fora, eu te chamei para servir dentro, para servir a tua casa. Ontem eu ouvi uma pregação e ela falava assim, eu te chamei para servir as minhas ovelhas. E aí você acha que as ovelhas do Senhor são as que estão só dentro da igreja. Quando eu sirvo na igreja, eu estou servindo as ovelhas do Senhor. Quando eu sirvo na igreja, eu estou cuidando das ovelhas do Senhor. E as ovelhas que Deus te deu. O seu marido é uma ovelha do Senhor. Os seus filhos são uma ovelha do Senhor. E essas ovelhas que Deus te deu? Você cuida das ovelhas lá fora e não cuida das ovelhas de dentro. Você cuida das ovelhas da igreja, cuida das ovelhas do ministério, mas e das ovelhas dentro da sua casa? Você tem cuidado? Você tem dado o melhor para o seu marido? Você tem sido a melhor esposa? Porque a palavra diz, tudo que fazei para a honra e glória do Senhor. Fazer como se estivesse fazendo para Deus. Você tem cuidado do seu filho? Tem cuidado do seu filho? Tem cuidado da ovelhinha que o Senhor te deu?
tem ensinado, tem discipulado, tem doutrinado essa ovelha. É uma ovelha do Senhor. Você quer fazer para a ovelha lá fora, mas não está fazendo para a ovelha de dentro, gente. Tem mulher que abandona o marido para cuidar do ministério. E acha que isso está agradando a Deus. Sendo que o mandamento é, faça primeiro dentro, depois fora. E tem mulher que abandona o marido, abandona a casa, abandona tudo e vai fazer lá fora. E Deus está falando assim, mas espera aí, você está abandonando as ovelhas que eu te dei para cuidar de outras ovelhas? As ovelhas que eu dei para outra pessoa, porque as ovelhas da igreja são ovelhas do pastor. Foram dadas àquele pastor. E as ovelhas, o seu marido, a sua casa, a sua família, foram dados a você. Primeiro cuida do que eu te dei, depois você ajuda o pastor a cuidar das ovelhas que eu dei para ele. Primeiro cuida das que eu te dei. Seja uma atalaia, uma libertadora, um Jeremias nessa terra, para as ovelhas que eu te dei. Depois você faz lá fora. Faça dentro primeiro. Seja uma boa esposa, uma boa mulher. Todos os dias eu falo, Senhor, me ensina a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Eu não sou boa ainda o suficiente. Gente, eu estava falando com o Tiago, eu falei assim, é só o Senhor, é só pela graça, pela misericórdia dele. Mas era algo que eu carregava em mim que eu não percebia. Eu vim de uma doutrina do mundo, da área de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Eu vim de uma doutrina de produção. Você tem que produzir. Você tem que produzir. Quanto mais você produz, mais valor você tem. Quanto mais você faz, mais amada você é. Então, eu era uma mulher que eu aprendi a fugir dos meus traumas e dos meus bloqueios. Entende o que eu tô falando? Que eu vou falar pra vocês. Eu aprendi a fugir das minhas dores. Então eu virei uma mulher workaholic, trabalhadora, uma mulher que não descansava, uma tratorzona. Então eu acordava às 6, ia pra academia, voltava, arrumava a casa, levava a criança na escola, trabalhava o dia inteiro e chegava em casa e fazia isso, aquilo. Eu não parava, eu não sabia descansar. Era de segunda a segunda, eu tava ali, ó, ligadona. E aí eu me separei. E aí eu tinha um tempo sozinha, porque tinha uns dias que o Adri ia ficar com o pai dele. E aí eu falei, eu preciso ocupar o meu tempo. Eu não sabia ficar sozinha, eu comigo mesma. Eu não conseguia ficar sozinha comigo mesma. Então o tempo todo eu tava arrumando alguma coisa pra fazer, alguma atividade. Aí eu ia pra academia de manhã, aí eu corria 5 km todo dia. Todo dia eu corria 5 km, tinha dia que eu não tava aguentando. Tinha dia que eu ia me arrastando, que eu nem conseguia correr, mas eu ia. Tudo para não ficar sozinha. Aí eu entrei em 4 ou 5 mentorias, tudo de uma vez. Então eu tinha aula todo dia. Todo dia praticamente eu tinha aula para ocupar o meu tempo. Porque eu não queria olhar para mim. E eu achava que era ótimo, porque eu estava estudando. Eu estava fazendo algo bom. E aí eu fui estudar. Na época da pandemia, tava todo mundo dentro de casa sem nada para fazer e eu tava lá estudando. Foram 2 anos só estudando. E aí, uma coisa que é muito pregada no autoconhecimento e desenvolvimento pessoal é primeiro você, depois os outros. Primeiro você, depois os outros. Primeiro você, depois os outros. E aí eu comecei a entrar nessa dinâmica. Primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu, depois os outros. Primeiro eu, depois o meu filho. Primeiro eu, depois o meu marido. Na época eu não estava casada, né? Mas as minhas prioridades iam em primeiro lugar. E eu fui indo. E aí eu me casei, né? Gente, vocês têm noção? O Thiago falou assim pra mim ontem, amor. Era terrível, assim, porque o Thiago veio. A mãe dele é cozinheira, né? Minha sogra é cozinheira. Então a minha sogra é aquela mulher que faz comida todos os dias,
que pica alho fresquinho todos os dias, cebola fresquinho todos os dias. E eu queria ter mais tempo. Eu queria ter mais tempo para fazer as minhas coisas, para resolver a minha vida, para cuidar de filho, cuidar da casa e ter tempo, porque eu tinha que produzir, eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava até meia-noite. Eu deixava o Adra na minha mãe, pegava ele na escola, 5 horas, levava para minha mãe e ia atender até meia-noite. Ia trabalhar até meia-noite. E aí, o que eu fiz? O que eu fazia? Então, para ser mais rápida e mais produtiva, eu comprava tempero pronto. Sabe esses temperos prontos no supermercado, que vem alho, cebola lá, o potinho, tudo pronto? Com sal e tudo? Pois é, eu comprava tempero pronto. Eu comprava verdura congelada, legume congelado, então era brócolis, cenoura, tudo daqueles de saco que tem no supermercado, que tem aqueles sacos, eu comprava tudo pronto. Era máquina de fazer arroz. Eu fazia comida para 15, 20 dias, eu fazia marmita para 15, 20 dias, para não ter que fazer comida todos os dias. Então eu comia tudo congelado, né? Comida congelada. E eu fui vindo nessa dinâmica. E aí me casei com o Thiago. Aí o Thiago, alho picadinho no dia, cebola picadinha no dia. Legume e verdura tudo pra, né, fresquinho. Fruta. E eu não... Gente, isso pra mim era o cúmulo do absurdo. Eu era a mulher da praticidade. Eu não fazia um bolo em casa, eu comprava bolo. Tudo eu comprava. Comprava alface lavado, tudo, pra vocês imaginarem. E aí, o Senhor teve um tempo, quando eu estava no secreto, o Senhor foi moldando em mim, o Senhor começou a trabalhar em mim. E o Senhor começou a falar comigo sobre o meu egoísmo, o quanto eu era egoísta. E eu não me achava egoísta. Eu falava, não, eu não sou egoísta. Eu acordo cedo, eu faço as coisas do Adri, agora eu pego alho, cebola, pico no dia. Aí eu não picava, comecei a picando no dia. Eu falei, esse negócio não dá certo não. Aí eu comecei a fazer para 15, 20 dias alho e cebola picado com azeite. Deixava no potinho pronto. Mas já não era do supermercado, já tinha evoluído. Comprava legume, verdura fresquinha, mas já deixava lavada, já deixava picada. Eu fui arrumando outras estratégias para ter mais tempo. E o Senhor falava sobre o meu egoísmo. Eu não me achava uma pessoa egoísta. A minha prioridade era trabalhar. Eu atendia até meia-noite. Era meia-noite, eu estava dando aula. Às vezes 3 horas da manhã, eu estava respondendo a aluna no WhatsApp. Eu acordava destruída, acabada. Mas eu não parava, porque se eu parasse, eu teria que olhar para as minhas feridas. E no secreto, o Senhor começou a tirar todas as escamas. Foi um processo de muita dor. Quando eu falo que eu vivi um luto, quando eu entrei no secreto, é porque o Senhor foi tirando as minhas máscaras. Foi me despindo de toda arrogância, toda soberba, todo egoísmo, todo egocentrismo, todo orgulho que eu tinha, as coisas que eu pensava, as minhas feridas. O Senhor falava assim, filha, você carrega uma ferida de rejeição. É por isso que quando criticada, toda crítica te dói desse jeito. Você quer rebater. Você quer responder todo mundo. Você quer deixar tudo muito explicado. Eu era uma pessoa que eu queria deixar os pingos nos is. Eu queria deixar tudo muito explicadinho, tudo muito certinho. Eu queria convencer as pessoas. Eu queria convencer as pessoas. Às vezes essa sua necessidade de não, eu vou mandar um print para a pessoa, eu vou explicar, eu vou desenhar. No fundo é uma necessidade de aceitação e aprovação. O que vão pensar se eu não explicar correto, o que vão falar. É uma ferida. O que vão pensar, o que vão falar não faz diferença nenhuma. Na sua vida não vai mudar em nada. É o pensamento da pessoa. Vão pensar e vão falar de qualquer forma. É o pensamento e a fala da pessoa. Não muda em nada quem você é. Porque você sabe qual é a sua índole, qual é o seu caráter. E aí o Senhor foi me moendo. E aí teve um dia que o Senhor assim... Gente, quando o Senhor me mostrou o meu egoísmo, como me doeu aquilo, porque eu não via.
E aí eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. E aí toda vez que o Senhor me mostrava algo, eu ficava de luto. Mas era um luto por quem eu estava sendo. Era um luto pela minha ingenuidade. Era um luto pelo meu orgulho, pela minha soberba, pelos meus pecados que estavam ali escondidinhos. E aí no secreto o Senhor trouxe à tona. Isso me doeu. Olhar e ver que eu fui aquela mulher. Olhar e ver que eu fiz aquilo, que eu pensei daquela forma. Isso dói. Por isso que quando há arrependimento, vai haver um constrangimento, vai doer. Eu olhava e falava, Deus, como eu pude pecar contra o Senhor dessa forma? Como eu pude pecar dessa forma? Como eu pude agir dessa forma? Dói. E aí o Senhor foi me moldando nesse lugar. E esses dias a gente estava brincando aqui em casa, porque assim, o Senhor colocou prazer. Eu sinto prazer em cuidar da minha família. Gente, eu sinto prazer em fazer um bolo para o meu filho, meu marido tomar café. Eu sinto prazer em cozinhar e fazer uma comida gostosa. Esses dias eu cozinhei feijão preto. E meu filho falou assim, mãe, esse é o melhor feijão, eu só quero comer esse feijão. E aí eu faço as coisas e meu marido, nossa amor, que delícia, nossa, onde estava escondido esses dotes culinários seus? Você estava escondendo tudo isso. Hoje eu sinto prazer, coisa que eu não sentia antes, para mim isso era um peso. Ai, que saco ter que cozinhar, ai, que saco ter que fazer café, ai, que saco ter que fazer aquilo. Ai, que saco, para mim era isso, eu achava um saco, uma perda de tempo. Eu achava que eu estava perdendo tempo. Sabe por quê? Porque eu queria cuidar das ovelhas de fora e abandonava as ovelhas de dentro. Sabe por quê? Porque quem é minha aluna sabe. Meu atendimento não é 1 hora. Fico 2 horas, 3 horas em um atendimento. E não é só no primeiro atendimento para impressionar, não. É em todos os atendimentos. Eu vou até o fim. Eu cuido das ovelhas de papai. As ovelhas que papai me dá, eu cuido. Quem é minha aluna sabe. Eu pego no colo. Mas as ovelhas de dentro, meu filho, meu marido, a minha família, eu tinha preguiça. Eu achava que era perda de tempo. Que eu estava perdendo o meu tempo. Eu dava tudo do mais rápido, do mais fácil, do mais prático. Eu achava que eu estava fazendo demais, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu tenho toque de organização. Isso não é bom, tá? É algo que eu peço para Deus, Senhor, trabalhe isso em mim. Porque é em excesso. Eu gosto de tudo organizadinho, tudo limpinho, tudo arrumadinho. A roupa tudo dobradinha, no guarda-roupa tudo certinho. Eu sou extremamente organizada. E aí eu falava assim, não, a casa já tá organizada, tá bom. Pede um lanche, pede uma pizza, faz um... Ai, vamos fazer algo rapidinho aí. Eu não posso perder tempo. Eu tenho atendimento. Filho, estuda isso. Quantas vezes eu deixei meu filho estudando sozinho? Adra, lê a matéria aí que a mamãe vai atender. Quantas vezes eu falei assim, amor, faz o Adra dormir que eu tenho atendimento até tarde. Eu não conseguia ter um tempo de qualidade com meu filho. De deitar com ele, de orar por ele antes de dormir. Porque a minha preocupação era cuidar das ovelhas de papai. Porque eu achava que cuidar das minhas alunas era melhor e era mais importante para Deus do que cuidar do meu filho e do meu marido. Gente, quanta ignorância, quanta falta de conhecimento. Por isso que eu tô falando para vocês, muitas das vezes nós somos feridos, porque não conhecemos o caráter de Deus. Nos relacionamos com as ovelhas lá fora, nos relacionamos com os pastores, com a doutrina, com a igreja, com a religião, e não nos relacionamos com Deus, porque quando eu comecei a me relacionar com Deus, sabe o que Deus falou para mim? Larga tudo. Eu prefiro que você não faça nada. Fecha a sua agenda. Eu não gosto de nada do que você faz. Foi assim que Deus falou comigo. Eu não gosto de nada do que você faz. Foi assim que Deus falou comigo. Ah, porque Deus não constrange o seu. Não me constrangeu. Deus não me constrangeu. Ele me conhece. Ele sabe que isso não me constrangeu.
Isso não foi falado lá na rua, isso foi falado dentro da minha casa no secreto. Quando Deus falou, abandona tudo, fecha a tua agenda, eu não gosto de nada do que você faz, fecha tudo. Eu falei assim, meu Deus, estou fazendo tudo errado. E aí quando eu comecei a me relacionar com Deus no secreto, Deus falou para mim assim, eu prefiro que você não faça nada, que você não atenda nunca mais. Vou mandar toda a provisão para o teu marido. Eu quero que você aprenda a cuidar da sua família. E aí o Senhor me arrancou da igreja. O Senhor me arrancou do meu trabalho. O Senhor me arrancou de tudo. E falou, eu vou te ensinar a cuidar do teu marido e a cuidar do teu filho. Agora, filha, você vai ter tempo para entrar no secreto comigo. Agora você vai ter tempo para fazer a comidinha fresquinha todo dia para sua família. Vai ter tempo para cuidar das suas coisas, para cuidar da tua casa. E aí foi um ano, o Senhor me ensinando, e me ensina até hoje, e o Senhor me moldando a cuidar primeiro dos meus, e depois dos deles, dos outros, dos que estão lá fora. Então, minha irmã, Deus prefere que você não sirva na igreja. Deus prefere que você não sirva na igreja e que você sirva bem dentro da sua casa. Se você tiver que fazer uma escolha entre servir lá fora e servir dentro, Deus vai falar para você, sirva dentro. Nesse tempo, sirva dentro. Sirva dentro da sua casa, depois você faz lá fora. Então, muitas das vezes o Senhor nos retira de lugares, de ambientes, de pessoas, de estruturas e nos coloca dentro da nossa casa para nos ensinar a fazer primeiro dentro e depois lá fora. É isso que o Senhor quer nos ensinar. Para de olhar para fora, porque enquanto você está lá fora, Satanás está destruindo aí dentro. Você está tão ocupada com o ministério, está tão ocupada, está tão preocupada em ser um canal lá fora. Enquanto você está olhando lá fora, igual eu estou olhando para vocês aqui. Imagina que aqui é o mundo lá fora. Aqui atrás está cheio de demônios, destruindo os seus filhos, destruindo a tua casa, o teu marido. Teu marido está sofrendo tormento noturno. Está sendo perturbado, a mente dele não para. Seu casamento está sendo destruído, a sua casa, a sua família. E você está preocupada em fazer lá fora. Enquanto Satanás acaba com o que está aqui. Aí quando você olhar para trás, não tem mais nada. Quantas pessoas, quantos casamentos, quantas famílias foram destruídas assim? Quando a mãe olhou para trás, não tinha mais tempo. O filho já tinha se perdido. Quando a mãe olhou para trás, o casamento já estava destruído. O marido já estava em adultério. Saiu de casa e foi ficar com a amante. E a mulher estava onde? Cuidando das ovelhas lá fora. E as de dentro foram abandonadas, deixadas, largadas. O Senhor quer nos ensinar. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor quer nos ensinar a sermos humildes. O que é humildade? É a capacidade. A capacidade de olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Entender que ser machucado lá fora não é culpa das pessoas lá fora, é culpa nossa. Se você foi machucada lá fora, não é culpa da igreja, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Todo relacionamento é 50-50. É o pastor que não soube doutrinar e é você que estava ferida e buscou no pastor um pai. Pastor não é pai. Buscou em membros da igreja uma mãe. Porque não teve uma mãe na infância. Olha como que a gente se move através das nossas feridas. E não através
de quem Deus é, daquilo que Ele é, porque não conhecemos a palavra, não conhecemos a verdade. O Senhor está falando, eu te escolhi desde o ventre, fiz menção do teu nome, para você cuidar das minhas ovelhas, te dei uma casa, uma família, te dei filhos, te dei um marido, te dei ovelhas para você cuidar. E você está cega, não consegue olhar as ovelhas que eu te dei. Você está tão focada em ser vista, ser validada, ser aplaudida. Sabe por quê, gente? Porque o que nós fazemos dentro, muitas das vezes, não é visto, não é aplaudido. Quantas vezes você serviu dentro da sua casa e alguém levantou e bateu palma? E falou, meu Deus, obrigada. Gente, meu marido, ele não chega em casa e fala assim, amor, obrigada, a casa tá limpa, a roupa tá lavada, o guarda-roupa tá organizado, a comida tá pronta, obrigada. Ele não chega em casa e fala isso todo dia. Porque já é rotina, é automático. Eu sei que o meu marido é grato. Ele já falou, amor, nossa, eu fico tão feliz, eu sou tão grato de chegar em casa e ter paz em casa, de ser um lar de paz. Fico tão feliz quando chego em casa e tem um café pronto. Eu gosto. Uma coisa que meu marido fala é, eu gosto quando eu chego em casa do trabalho e você deixa o café pronto pra mim. Mas não é todo dia que ele fala, gente. Por quê? Porque é rotina, é no dia a dia. Ele trabalha, ele chega, às vezes ele chega, eu tô trabalhando, às vezes eu tô fazendo uma coisa, ele tá fazendo outra. E aí quando a gente para, é automático, então não tem aplauso. Não tem multidões, pessoas vendo. É diferente. Quando eu tô no Instagram, tem lá várias pessoas assistindo stories, tem pessoas vendo, tem pessoas indo no meu direct, pessoas indo no meu WhatsApp, pessoas, vocês que vêm aqui e falam, tchau, Deus usou a sua boca, glória a Deus pela sua vida, como você é usada. Eu queria te agradecer por ser um canal, pela sua obediência. Aqui eu sou vista, mas aqui, cuidando das ovelhas aqui, muitas das vezes não sou. Até porque eu também não fico postando meu filho, eu não fico postando meu marido. Vocês não sabem o que acontece quando eu desligo a câmera. Quando eu desligo o Instagram, vocês não sabem como é a minha vida no dia a dia. O que está acontecendo. Vocês não sabem que às vezes eu não apareço aqui porque eu estou fazendo libertação. Ou às vezes eu não apareço aqui porque eu estou estudando. Às vezes eu não apareço porque eu estou organizando a minha casa. Vocês não sabem. Então, muitas das vezes, o que é aqui, no dia a dia, na rotina, não é aplaudido, não é visto. Então, você acha que não tem valor? Valor tem quando você faz lá fora. Valor tem quando você é aplaudida lá fora. Gente, olha a ignorância. Eu queria ser vista e aplaudida aqui no Instagram. Eu queria curtida. Eu queria visualização. Eu queria fazer para alcançar muitas vidas. Para que muitas vidas fossem curadas, libertas. Mas eu estava pouco me lixando se o meu marido e o meu filho estavam bem, estavam felizes, estavam se sentindo amados, cuidados, vistos, se eu estava suprindo a necessidade do meu marido, do meu filho. Eu não estava nem aí. Eu queria suprir a necessidade aqui. Enquanto isso, Satanás fazia o que aqui? Sambava. Mas eu dou glória a Deus que o Senhor abriu os meus olhos para eu olhar e falar assim, não, essas ovelhas aqui são preciosas. São preciosas para o Pai. Eu vou cuidar das ovelhas que o Senhor me deu. E se o Senhor me permitir, eu cuido das ovelhas lá fora. Se Ele me permitir. Mas eu vou cuidar das ovelhas aqui. E meu marido fala, nossa amor, você mudou tanto. Nossa, a diferença. Aí ele fala assim, Senhor, sustenta essa mulher, mantém essa mulher dentro de casa. Que cozinha, que faz a comidinha, que faz o café. Sustenta ela. Ele fala, mantém ela. Eu falei assim, amor, você prefere essa versão, né? Ele, 1000 vezes essa versão. 1000 vezes essa versão. Ele tá aqui, ó, ele aprova. Qual versão você prefere, amor? Essa versão agora ou de antes? Agora, com certeza. De agora, com certeza. Não quer a outra, não? Senhor Deus te usar, meu filho. Então, em nome de Jesus, se posiciona como a atalaia na sua casa. Se posiciona como a libertadora da sua casa. Para de deixar Satanás fazer dentro da tua casa o que ele quer, da forma como ele quer.
Se posiciona, se levanta, cuida das ovelhas, cuida daquilo que Deus te deu. São preciosas para o Pai. Faça dentro. O Senhor vai te arrancar de estrutura, vai te tirar de estrutura. O Senhor vai te tirar, às vezes até do teu trabalho. O Senhor vai te arrancar de tudo e vai te colocar dentro de casa para assar bolo pro teu marido, fazer o cafezinho dele, fazer a comidinha fresquinha, fazer a comida que ele mais gosta. Manter a casa organizadinha, limpinha, cheirosinha, arrumadinha. Dar atenção pro seu filho. E entender que quando nós estamos... A palavra fala assim, tudo que fizeres, tudo. Sabe o que é tudo, gente? Até quando você for tomar banho. Pode ser estranho falar isso, né? Mas tomar banho, usar o banheiro, limpar a casa, lavar roupa, fazer uma comida. Tudo que fores fazer, faça como se fosse para Deus. Faça o seu melhor. Tudo quanto fores fazer, faça como se fosse para Deus. Você está fazendo hoje tudo como se fosse para Deus? Ou você está tão preocupada? Ou você está tão... Tem mulheres que acham, e isso é real, porque eu já fui essa mulher também. Eu ouvi essa palavra falou muito comigo. Porque eu falei, meu Deus, eu já fui assim. Eu achava que o meu filho era um peso. Eu achava que o meu marido era um peso. Eu já fui a mulher que achava que casamento e filho era um peso. Ah, porque eu tenho filho, então eu não posso viajar para tal lugar porque eu tenho um filho pequeno. Eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho marido. E aí eu não posso, se eu for, aí eu tenho marido, eu tenho filho, como se eu estivesse sozinha, seria mais fácil. As portas iam se abrir de forma mais fácil. Eu não precisava me preocupar se tem alguém para olhar meu filho, ou se meu marido pode ir ou não. Ah, solteira, sozinha, eu vou e faço. Voltou, gente? Travou aqui. Voltou? Fala pra mim se voltou. Voltou, gente? Alguém responde pra mim aqui se voltou. Não sei se tá com delay no chat. Voltou. Amém. Eu tava falando que eu já fui a pessoa que eu achava que ter filho, ser casada, era um peso. Eu achava que se eu não tivesse filho, se eu não tivesse marido, seria mais fácil. Gente, durante anos da minha vida, por tudo que eu vivi, né, eu tive uma gestação muito difícil, emocionalmente. Emocionalmente foi muito difícil. Quando a Adria nasceu, eu comi o pão que o diabo amassou. Eu comi, foi assim, foi a fase mais difícil da minha vida. Foi quando a Adria nasceu. Eu fui abandonada na maternidade. O Adria nasceu alérgico. Gente, outra hora eu conto esse testemunho pra vocês, mas foi a fase mais difícil. Eu achei que eu ia morrer. Naquela época, eu quase entrei, eu acho que eu tive uma leve depressão, mas eu nem tinha discernimento, né? Então, mas eu acredito que eu tive uma depressão. Às vezes eu pensava em me matar, eu tinha vários pensamentos de morte. De me matar, de matar o Adria. Eu já pensei em matar meu filho. De tanta opressão, de tantos demônios que tinham naquele ambiente. Eu falo que é Deus que me guardou, é Deus que guardou o meu filho, que não permitiu que nada acontecesse, porque eu tinha vários pensamentos de me matar. E aí eu olhava e falava assim, se eu não tivesse filho, eu largava e pronto, acabou. Se eu não tivesse filho, eu achava que meu filho era um peso. Era um peso, que meu filho atrasava a minha vida. Era isso que eu pensava durante anos da minha vida. Que ter família era um peso, que se eu fosse solteira seria tudo mais fácil, muito mais rápido. E se eu não tivesse família, eu já tinha crescido no Instagram, eu já tinha feito não sei o que, eu achava isso. Gente, vocês têm noção? Quando eu entrei no secreto,
E o Senhor começou a ministrar isso em mim. E começou a falar isso comigo. Vocês não têm noção do quanto doeu. Vocês não têm noção, gente. E dói até hoje só de lembrar que um dia eu olhei para o meu filho e achei que ele era um peso na minha vida. E na verdade é que se Deus não tivesse me dado ele, eu não estaria aqui. Porque todas as vezes que eu pensava em me matar, eu olhava para ele e falava: Senhor, se eu morrer, quem vai cuidar dele? O que esse homem vai fazer com ele? Eu não posso tirar a minha vida. Não tem quem cuida do meu filho. Não tem, Senhor. E eu pedia por misericórdia, e eu chorava, e eu falava: Deus, me socorre. Me tira daqui, Senhor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Oh, aleluias. E quando eu entrei no secreto e Deus começou a me mostrar tudo isso, gente, doeu demais. E o Senhor falava: se eu não tivesse te dado ele, você não estaria aqui. Ele me salvou e ele nem sabe disso. Aquele bebezinho me salvou. O Senhor me deu o Adria para me salvar, para me ajudar. Por isso que a palavra fala que a maternidade salva a mulher. A maternidade literalmente salva a mulher. E eu carregava muitos traumas, muitos bloqueios, gente. O Thiago doido para ter um filho, e eu falava para ele: nunca. Se você quiser adotar, a gente adota, mas eu não quero ter filho. Eu não quero ter filho. Mas sabe por que eu não queria? Porque tudo que eu vivi com o Adrian, e outra, eu passei tudo isso sozinha, não tinha ninguém, sozinha. Tudo que eu vivi com o Adrian, eu achava que eu ia viver de novo. Eu sei que hoje eu tenho outro casamento, que meu marido é maravilhoso, que o Thiago vai ser um excelente pai. Mas o meu corpo guardava memórias de tudo que eu tinha vivido antes. E essas memórias faziam eu reagir à possibilidade de ter um filho. E aí um dia eu fui na igreja e uma profeta veio, pôs a mão na minha barriga e ela falou: você vai gerar. Você vai gerar. Gente, eu entrei no quarto e falei: eu não vou. Eu não quero. Falei: Deus, eu não quero, eu não vou. E aí o Senhor começou a usar várias pessoas para falar: você vai gerar, você vai gerar, você vai gerar. E eu falava: não vou, não quero. E aí teve um dia que eu entrei no secreto e o Senhor começou a ministrar no meu coração. E o Senhor começou a falar: filha, ou você vai realizar os seus sonhos ou você vai realizar os meus. Gente, eu não queria, mas nesse dia eu dobrei o meu joelho e falei assim: Senhor, eu te entrego o meu útero. Não é meu, é seu. Eu te entrego o meu útero. Eu te entreguei a minha vida, eu te entreguei o meu filho, eu te entreguei meu casamento, meu marido, meu trabalho. Eu abri mão de tudo. Eu te entrego o meu útero. Gente, desde o dia que eu entreguei o meu útero para o Senhor começou a trabalhar nas minhas feridas. O Senhor começou a ministrar no meu coração. O Senhor começou a acessar coisas que eu nem sabia que eu tinha, que eu carregava. E o Senhor começou a me curar. E o Senhor começou a colocar no meu coração vontade de gerar, vontade de ter um filho. Até um dia que eu estava na cozinha com o Thiago, a gente estava sentado na mesa. E naquele dia, assim, o Senhor começou a falar comigo. E eu falei pro Thiago, falei: amor, eu quero. E ele ficou olhando assim: quer o quê? Eu falei: amor, eu quero. Ele: quer o quê? Eu falei: eu quero. Aí ele olhou pra mim e ele entendeu. Aí ele chorou, eu chorei. E foi assim, eu falei: meu Deus, quanta cura. Quanta cura. Então existem camadas em nós, processos que nós precisamos viver com Deus, que é no secreto que o Senhor vai nos curar. É no secreto, amém?
Aqui no versículo 8 fala assim: assim diz o Senhor, eu te ouvi no tempo aceitável e te ajudei no dia da salvação. Eu te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo, para restaurares a terra e lhes dares por herança a propriedade destruída, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão nas trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e acharão pastos em todas as colinas, sem vegetação. Nunca mais, nunca sentirão fome nem sede, nem o calor do deserto, nem o sol os afligirá, porque os que se compadecem deles os guiará e os conduzirá mansamente às mananciais das águas. O Senhor está falando, filho, eu estou te levantando dentro da sua casa para curar essas ovelhas, para curar as minhas ovelhas, ovelhas que eu te dei, para curar o teu filho, para você ser curada, para curar o teu marido, para ele te curar, para você curar ele, para vocês se curarem juntos, porque eu estou guiando vocês. Em nome de Jesus, nunca mais, se você, eu sei que mulheres aqui se identificaram com isso, depois que nós terminarmos aqui, entra no secreto, pede perdão para o Senhor. Pede perdão por achar que a tua família é um peso, que teu filho é um atraso. Pede perdão, porque eles fazem parte do processo, eles fazem parte do propósito. O Senhor não está te chamando, o Senhor está chamando a sua casa. O Senhor está chamando a sua família. O Senhor não me chamou, o Senhor me chamou, chamou meu marido, chamou meu filho. O Senhor chamou a minha casa. O Senhor, você não é um anjo glorificado de luz nessa terra onde o Senhor só te escolheu. Você é a escolhida, os seus não. O Senhor falou assim, filha, eu vou te dar uma casa, um marido, eu vou te dar filhos, eu vou te dar mãe, pai, irmão, eu vou te dar família, mas eu estou chamando só você, princesa. O resto não. O resto eu vou excluir. O resto eu vou jogar no fogo. Não! O Senhor está te chamando, está chamando a tua casa, a tua família, os teus filhos. Está chamando a tua mãe, o teu pai, está chamando os teus irmãos. Todos são chamados. Poucos são escolhidos porque poucos querem fazer de fato a obra. Poucos querem renunciar, querem obedecer. A tua família não é um peso. A tua família é parte do processo, é parte do propósito, é parte do chamado. É o diabo, é Satanás. E os enviados deles, os demônios, que enviam seta na tua mente, que fazem você olhar para tudo isso, para todas as bênçãos que Deus te deu, e achar isso um peso, uma desgraça, uma perda de tempo. Porque Satanás é mentiroso. Ele é mentiroso, ele mente. Ele fala para a mulher que a maternidade é um peso. Porque tem tanta mulher solteira, tem tanta mulher curtindo a vida, tem tanta mulher dormindo 8 horas por dia. Tem tanta mulher com tempo para fazer o que quer, a hora que quer, vazia. Secas por dentro, vazias. Aparecem no Instagram, ai, porque olha a minha vida, eu viajo, eu curto, eu vou pra lá, eu vou pra cá, vamos seguir. Mas você não vê que quando tá em casa, entra debaixo da coberta e chora igual um bebê. E implora para ter o que você tem, para ter um marido, para ter uma casa, para ter uma roupa para lavar. Quantas mulheres eu atendo? Quantas mulheres eu já atendi? Exatamente assim. Viajava de manhã, de tarde e de noite. Fulana, eu posso confirmar teu horário? Ai, tô viajando. Semana que vem, ai, tô viajando. Ai, tô viajando. Ai, tô fazendo isso. Ai, tô fazendo aquilo. Ai, tô... Aí chegava aqui na sessão, ai, por que Deus não me dá um casamento? Eu queria tanto ter uma família, eu tô cansada de ser sozinha, eu não aguento mais viajar sozinha, eu queria tanto ter um filho. Mas não abre um stories para falar que quer ter um filho, gente. Satanás é mentiroso. É mentiroso, ele mente. Ele mente. Por isso que a palavra fala sobre os sepulcros caiados, bonitos por fora. Quando Deus fala para os fariseus, vocês são como sepulcros caiados, são lindos por fora, a aparência é linda, mas são podres por dentro, vazios, sujos, imundos. Mas por fora a aparência é de santidade. É isso que Satanás faz, engano.
deixa a pessoa cega. Literalmente cega. E aí você não consegue ver graça, você não consegue ver abundância, você não consegue ver prosperidade na família, no simples, no dia a dia. Porque você está se comparando com as outras pessoas, se comparando. Só que você não sabe o que aquela mulher sente. Você não sabe. Quais são os pensamentos dela, quais são os sonhos dela. Muitas das vezes é um sepulcro, caiado. É linda por fora, mas por dentro é podre, é sujo, é invejosa, é fofoqueira, é maldosa. Mas a voz é doce. Ai, você é tão linda, mas por dentro é uma inveja, uma fofoca, uma calúnia, uma mentira. Aí você, ai, fulano é tão lindo, o cabelo da fulana é perfeito, a pele da fulana é perfeita, o corpo da fulana é escultural. Mas por dentro é um bueiro. Sai desse lugar, em nome de Jesus, de ficar olhando as aparências. A aparência não sustenta chamado, a aparência não sustenta propósito. Deus não está nem aí para a tua aparência. Ele não olha para o teu exterior, Ele olha para a tua alma. Você acha que quando você está limpando casa, que quando você está lavando a roupa, quando você está fazendo uma comida, Deus não está vendo? Aí Deus se ausenta, né? Ela está no momento dela de limpeza, deixa eu ir embora. Não! Gente, quantas vezes Deus fala comigo lavando a louça? Eu tô lavando a louça e Deus tá falando comigo. Ontem eu tava arrumando casa. Deus começou a falar comigo, aí eu tava arrumando casa, aí aqui, de repente, pronto, eu tava de joelho, no meio da cozinha. Parei de arrumar casa e ajoelhei, porque Deus estava falando comigo. Quantas aqui já ouviram a voz de Deus no simples, no dia a dia, na rotina, no cotidiano? Às vezes você escuta a voz de Deus dentro da sua casa lavando louça e não escuta dentro da igreja. E aí você está esperando Deus falar com você dentro da igreja e Deus está falando com você enquanto você está lavando roupa. Então sai dessa doutrina religiosa, sai desse engano, sai disso em nome de Jesus. Meu Deus, eu confesso que tive pensamentos que se tivesse solteira eu ia poder me dedicar mais na busca de Deus. Perdão, Pai, olha o engano. Meu Deus, olha o engano, olha a mentira. Olha Satanás, se você não tivesse família, você ia ser mais espiritual. Se você não tivesse família, você ia se conectar mais com Deus, você ia ter mais tempo. Você poderia ir na igreja de segunda a segunda, de segunda a segunda, de segunda a segunda. E Deus está assim, quem disse que eu quero que você vá na igreja de segunda a segunda? Quem falou? Em qual versículo na Bíblia está falando assim, ó, que nós temos que ir na igreja segunda, quarta, sexta, sábado, domingo, terça, quarta, quinta? Qual versículo na Bíblia? Nenhum. Porque Deus prefere que você não vá na igreja e que você entre no secreto todos os dias. É claro que Deus quer que você tenha comunhão, mas se você perguntar a Deus, você prefere que eu entre no secreto para falar com o Senhor todos os dias? E ficar lá 1 hora todo dia? Ou o Senhor prefere que eu vá na igreja todos os dias? Pergunta para Deus para você saber qual é a resposta. Ele prefere que você o conheça, que você tenha intimidade com Ele no secreto, do que você fique presa em uma doutrina religiosa, em uma estrutura de utilidade, aonde a utilidade alimenta a tua rejeição. Quanto mais eu faço, mais vista eu sou, mais aplaudida eu sou. Porque eu não quero ser rejeitada, eu quero ser útil. Eu quero ocupar o meu tempo, o meu dia. Eu quero fazer mais, me conectar mais. Gente, quando você está cuidando da casa, você está glorificando a Deus. Quando você cuida do seu filho, do seu marido, quando você cuida quando você faz o seu melhor no seu trabalho, você está glorificando a Deus, você está cultuando a Deus. Quando eu estou aqui com vocês, aqui agora, exatamente nesse momento, fazendo a live com vocês, eu estou cultuando a Deus. Eu estou glorificando o nome dEle, eu estou honrando Ele. Não é só quando eu dobro o joelho. Tudo o que fizeres, façais, como se fosse para Deus. Meu casamento quase acabou, porque eu acreditava que ser boazinha seria melhor.
Eu via ele como uma pedra na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus que escamas estão caindo. Glória a Deus que vocês estão saindo debaixo de trono, de engano, de mentiras, de confusão, de distorção. Quantas mulheres acham que a família é um peso, que a família atrapalha, que a família atrasa? Mas são as ovelhas. É a ovelha que o Senhor te deu. O teu marido é uma ovelha do Senhor. E Ele deu para você cuidar. Assim como Ele deu você para Ele cuidar bem de você. É Satanás. Sabe por que Satanás fala que a família é um peso, a maternidade é um peso, o marido é um peso, tudo é um peso? Porque é o que ele queria. Ele queria ter e não pôde. Ele queria ser perdoado e não foi. Ele já foi jogado no abismo. Ele foi jogado no abismo. Ele tem inveja do que nós temos. E é por isso que ele fala que é um peso. Por isso que ele odeia a família, porque a família representa o elo, a conexão, a aliança com Deus. Senhor, tirando escamas dos nossos olhos, eu já tive esses pensamentos de achar que a minha família era um peso. Entendi agora um cativeiro. Oh, glória! Aleluia! Entendi agora um cativeiro. Oh, glória! Então, muitas das vezes, se você chegou agora, escuta o começo da live, porque o Senhor está ministrando desde o começo. Ó, eu ia ler o versículo 49 inteiro. Eu não li nem um terço. O Senhor está ministrando desde o começo. Muitas das vezes o Senhor vai te tirar de todos os lugares, de todas as estruturas, de tudo, e vai te colocar dentro de casa. E vai falar para você, vai assar bolo, vai fazer comida e vai lavar roupa. E aí eu vou te tratar. É aí dentro que eu vou te tratar, não é dentro da igreja. Não é dentro de um templo religioso, não é dentro de uma estrutura, é dentro da tua casa, no dia a dia. Eu vou te tratar, eu vou te curar, eu vou expor toda a sujeira, toda a mentira de Satanás na tua mente, na tua alma. Eu vou expor os seus traumas, os seus bloqueios, é aí dentro. E aí a gente não quer parar. Eu não queria parar quando Deus falou para. Eu falei, ai, para, Senhor, toma aqui o meu trabalho, eu paro. Não, eu falei, Deus, eu não quero. Eu investi dinheiro. Era para eu ter comprado uma casa, uma mansão, eu não comprei. Eu investi tudo em conhecimento, em treinamento, em workshop, em treinamento e não sei o que. Eu só estudei. Eu passei anos da minha vida só estudando. Todo dia que entrava era estudo. Treinamento. Eu já cheguei a pagar, gente, 40 mil em uma mentoria. 40 mil à vista, assim, ó, 40 mil. 35 à vista, 40 parcelar, 35 mil à vista. Em uma, imagina as outras. Porque eu não queria parar. Porque eu queria produzir, eu queria ter conhecimento. Hoje eu tenho um monte de conhecimento. Graças a Deus o Senhor, né? Deus não desperdiça nada. Ele faz algo bom com as que a gente faz. Mas eu não quero parar. Eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer dinheiro. Eu não tenho tempo para cuidar do meu filho, tempo para cuidar da minha casa. Não, eu preciso produzir. Preciso fazer. Eu chorei muito quando Deus falou para mim fechar minha agenda. Eu relutei muito, mas eu obedeci. Eu obedeci. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Gente, travou aqui pra mim? Vocês estão... Voltou? Tenho medo extremo de ter filho, medo de parir. Antes eu falava que queria porque tinha vergonha de dizer que não. Porque venho de uma família que todas formam família, mas tive coragem de assumir que eu não quero. Gente, toda mulher que não quer gerar, presta atenção. Gerar é uma obrigação, não é isso. Presta atenção no que eu vou falar. Maturidade para compreender o que eu vou falar para vocês. Toda mulher
toda mulher que não quer gerar, que tem medo de gerar, que fala que não quer gerar, que não quer ter família, que não quer constituir família, que não quer ter filho, é porque tem traumas e bloqueios, estruturas escondidas que precisam ser curadas e ressignificadas. Tchau, por quê? Porque Deus fez a mulher para gerar. Se você está indo de encontro à sua natureza, é porque tem um trauma, um bloqueio, uma ferida. E não é só sobre gerar filhos. Você não gera filho, você não gera projeto, você não gera prosperidade, você não gera abundância, porque o seu útero está seco. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo? Não é só sobre gerar uma criança, dar à luz a uma criança, a um bebê. É que quando o útero está seco, você não gera nada. Não gera um filho físico, não gera projeto, não consegue gerar prosperidade e abundância, porque o útero está seco. É o útero que dá vida. Você não consegue ter uma mente criativa, não consegue ter criatividade, não consegue ter ideias, não consegue ter projeto, não consegue crescer, não consegue avançar, porque o útero que dá a vida a projetos, ao dinheiro, a tudo, está seco, está morto, está sem vida. Não parece, é um bloqueio. E deixa eu falar uma coisa para vocês, esse bloqueio não vem à toa. Esse bloqueio vem porque você vai gerar um profeta. Esse bloqueio vem porque você vai gerar um pastor, você vai gerar um profeta para essas nações, você vai gerar um remanescente, um libertador. É porque do teu ventre vai vir uma criança, um bebê com um chamado. E aí Satanás faz o quê? Desde cedo começa a colocar trauma, bloqueio, seta, opressão, espírito de obsessão. Começa a colocar, sabe por quê? Porque aí você não gera. Aí o profeta não vem, aí o pastor não vem, aí o libertador não vem. Satanás é estratégico, gente. Vocês acham que ele não sabe? Você acha que ele não sabia que se eu gerasse ia vir outro profeta? Ia vir mais um remanescente, mais um libertador? Gente, o quanto o Adrian foi atacado na infância dele. Desde bebezinho, meu Deus. Uma hora eu vou fazer uma live só pra falar. De assim, dar testemunho mesmo. De tudo que eu já passei. De tudo que o Adrian já enfrentou desde bebezinho. Ele foi uma criança muito atacada, muito perseguida. Muito, não é pouco, não é muito. Eram muitos demônios, muitos. Porque ele tem um chamado para essa terra. É um profeta dessa terra. É um remanescente dessa terra. Então é assim que o demônio age. Ele tenta parar você desde pequeno. Porque o que você vai fazer é avançar território. É tomar território da mão dele. Quanta coisa eu já passei para não chegar até aqui, gente. Quanto Satanás lutou, guerreou para que eu não chegasse até aqui. Para que eu não abrisse a minha boca. Para que eu não me rendesse ao Senhor. Para que eu não permitisse que o Senhor me usasse. Quanta luta, quanta guerra para chegar até aqui, vocês não fazem ideia. Vocês não têm noção. Mas por quê? Quantas mulheres, gente, de coração, quantas aqui estão recebendo a mensagem hoje? Quantas aqui estão sendo libertas? Quantas aqui? Fala pra mim, eu tô. Fala aqui pra mim, quantas aqui estão recebendo e estão sendo libertas? E alguma camada. Quantas aqui eu falei algo e você falou foi pra mim? Meu Deus, eu também falava, Deus me livre de ter mais um filho, mas aprendi agora o motivo. Glória a Deus, Ele me curou disso. O maior medo da minha vida era ser mãe. Agora já quero mais um.
Agora eu vejo claramente. Eu estou recebendo. Eu estou com certeza. Falar sobre gerar com certeza foi para mim. Oh, glória! 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 Eu só conheço homens que são super pais e que os filhos foram planejados e foi uma realização na vida deles, mas eu sempre travava. Estou recebendo glória. Vocês têm noção do quanto Satanás lutou para que eu não me levantasse? Vocês não têm ideia, gente. Vocês não têm ideia. Uma hora eu vou fazer uma live só testemunhando. Porque olha, hoje está sendo luz em cativeiros profundos, oh glória. Tem muitas mulheres presas em cativeiro de utilidade. Eu já fui uma dessa mulher. Eu já fui uma dessas mulheres. Mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor está te arrancando desse lugar. Que você seja útil para Deus, não para pessoas. Útil nós temos que ser para aquele que derramou o sangue dele na cruz por nós. Que você seja útil para Deus, aonde Deus quer que você esteja nesse momento. Às vezes Deus quer que você esteja na sua casa. E amém. Há um tempo para todas as coisas. Há fases, há processos. Nessa fase, nesse processo é você dentro de casa. No tempo de sair lá fora, o Senhor te manda lá para fora, o Senhor te envia. O tempo que o Senhor te esconde, te guarda, ninguém te acha, mas o tempo que Ele te enviar, ninguém te esconde. Gente, eu creio que eu estou sendo guardada. Eu ainda estou guardada. Eu ainda estou no esconderijo. E eu sei que na hora que o Senhor me enviar, ninguém vai poder me esconder. Então aprenda a discernir o tempo de cada coisa. Eu estou no tempo do esconderijo, amém. Quando o Senhor quiser me enviar, amém. Mas agora é o tempo do esconderijo. Agora talvez seja o tempo de você entrar no esconderijo, de você entrar dentro da sua casa, ir para o secreto. Gente, esse 1 ano, sabe o que eu fazia? Eu fazia a minha unha em casa e faço até hoje. Porque até isso o Senhor tirou. O Senhor falou, não vai mais fazer unha no salão. Você vai fazer sua unha em casa. E aí eu tinha que fazer unha. Então eu tinha que, ia ficar um tempo lá fazendo unha. Eu pegava o alicate, pegava as minhas coisas e no meu quarto tinha uma mesa. Tipo uma mesa de escritório. E eu sentava lá e eu falava assim, Senhor, eu vou fazer unha com o Senhor aqui no secreto. E aí eu fechava a porta do quarto e eu fazia unha conversando com Deus. No secreto. Eu ia dobrar roupa, eu fechava a porta do quarto e falava, Senhor, eu vou dobrar roupa e falar contigo, enquanto eu dobro roupa. Não crio uma ilusão do secreto, que no secreto você tem que entrar e tem que ter todo um frufru para você entrar no secreto. Eu entrei no secreto fazendo unha, eu entrava no secreto arrumando casa, eu entrava no secreto dobrando roupa, eu entrava no secreto sentada na cama com a Bíblia na minha frente, às vezes ajoelhada, às vezes deitada no chão, às vezes... É um lugar de intimidade. De intimidade. Amém? Então aprenda a discernir o tempo. E obedeça ao tempo que o Senhor está te colocando nesse momento. E presta atenção, útero seco não dá vida. Não dá vida. Quando você entrar no secreto, coloca a mão no seu útero e fala, Senhor, sara o meu útero, sara essa terra que está seca, sara essa terra que está morta, sara, cura. Eu entrego a Ti o meu útero, eu entrego a Ti o meu útero, eu entrego a Ti os meus projetos, as minhas ideias. Senhor, traz criatividade na minha mente, me ajuda a dar frutos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada por todo o conhecimento, toda a revelação, todo o discernimento. Ah, Jesus, eu quero declarar sobre essas mulheres que estão aqui, sobre as mulheres que vão ouvir depois dessa live, que o útero delas possa dar vida.
Senhor, que toda morte de projeto, todo espírito de morte de projeto, de ideias, morte de vida, que todo demônio bata em retirada em nome de Jesus. Senhor, que o útero possa ser uma terra fértil de prosperidade, de abundância, de conhecimento, de discernimento, de sabedoria. Uma terra fértil de vida, de audácia, de coragem, de posicionamento. Senhor, que elas possam ser curadas, que elas possam verdadeiramente ter intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa semana eu declaro que vai ser uma semana de avanço, que vai ser uma semana de estratégia, que vai ser uma semana de cura, uma semana de posicionamento, de coragem. Eu declaro que cativeiros vão cair, que você vai romper com tronos demoníacos, vai romper alianças que o Senhor não quer mais. Você vai romper em nome de Jesus, você vai obedecer. Você vai obedecer porque o Senhor não quer mais sacrifício, Ele quer obediência. Em nome de Jesus eu declaro que você está sendo curada. Eu declaro que você vai entrar no secreto e que o Senhor vai trazer à tona todas as feridas que você carrega. O Senhor vai trazer à tona a rejeição, a humilhação, a traição, o abandono. E o Senhor vai curar essas feridas. O Senhor vai curar aquilo que só Ele pode curar. E Ele vai te direcionar também, vai falar: filha, isso aqui você vai fazer terapia. Mas isso aqui eu vou curar. Eu vou tratar. E você vai ter discernimento para entender que somos corpo, alma e espírito. E vai sair desse lugar de cegueira. Eu vou só orar, eu vou só orar, eu vou só orar, eu vou só jejuar, eu vou só jejuar. Não! Vai tratar suas feridas. Vai procurar um psicólogo, uma terapeuta, vai fazer mentoria. Vai se curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor vai trazer maturidade, amadurecimento espiritual. Para você avançar em corpo, alma e espírito. Para não ser um espírito orante, um corpo parado. Para não ser uma alma curada e um espírito fraco. Mas você vai se alinhar em nome de Jesus. Você vai ser alinhada. Vai entrar em ordem em nome de Jesus. Vai ser uma semana de limpeza. Se você não fez a faxina ontem, você vai fazer hoje. Você vai limpar, você vai retirar todo o acúmulo. Você não vai fazer nada a não ser arrancar todo o peso, toda a desordem que tem na tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos cela e nos guarda debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom você esclarecer isso de entrar no secreto, que seja algo espontâneo e verdadeiro, sem religiosidade, que só se pode ser ajoelhada. Pelo amor de Deus, meus irmãos, saem desse. Por isso que eu falo, a intimidade com Deus é bom demais. Eu falo com Deus tomando banho. Eu tô lá me lavando e falando com Ele. Porque tudo que eu tenho é Ele que criou. Sem religiosidade. Sem religiosidade. Eu entro no secreto de pijama, eu entro no secreto de roupa de academia, eu entro no secreto, tô trocando de roupa, fecho a porta e Senhor, tô falando com o Senhor, trocando de roupa. E eu deito na cama. Às vezes, gente, quantas vezes eu entrei no secreto, falei: Senhor, eu tô tão cansado. A minha mente não para, eu tô tão cansada, eu quero só deitar no teu colo. Eu não quero falar nada. E aí eu peguei o travesseiro, pus o travesseiro assim, deitei, e eu falei: Senhor, esse travesseiro é o teu colo. E eu deitei ali e eu só chorei. Só chorei. Só chorei. Eu falei: Senhor, eu vou chorar no teu colo hoje. Hoje eu preciso só... Hoje eu só quero chorar. E ali eu chorei, chorei, chorei. E eu dormi chorando. E eu dormi chorando. E acordei e agradeci ao Senhor. E outras vezes eu entrei no secreto com a espada na mão. E em nome de Jesus, todo demônio sai em nome de Jesus. E aí no outro eu entrei e chorei. No outro eu entrei e deitei no colo do Senhor. E no outro eu deitei no chão. E no outro eu estava ajoelhada. E no outro eu falei: Senhor, eu não quero falar nada. Eu vou ler a tua palavra. Fala comigo na tua palavra hoje. E abri a Bíblia e... Gente... Você está entrando para falar com o teu pai. Você está entrando para falar com o teu amigo.
Intimidade é isso. Amém? A palavra ontem no culto falou sobre morte. Jesus vem e dá ordem à morte, sai. Falou sobre ressurreição. Glória a Deus. Olha a minha mãe aí, gente. Essa é minha mãe. Sai de estrutura religiosa. É em respeito a gente se ajoelha, mas o secreto é um lugar de intimidade. Você não vai entrar na igreja de pijama. Você não vai entrar na igreja pelada, de calcinha e sutiã. Você não vai, às vezes, estar na igreja lá e deitar no chão no meio do culto. Mas o secreto, gente, o secreto é um lugar de intimidade. Em nome de Jesus, se joga no secreto, deita no colo do Pai, ora, chora, ajoelha, senta na cama. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, todo trono de religiosidade, todo espírito de engano, todo espírito de religiosidade, eu dou uma ordem para que saia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sejam todos repreendidos, amarrados, inoperantes e caiam por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Gente, eu recebo muito testemunho no WhatsApp. Vocês mandam para mim o testemunho no WhatsApp, no privado, mas vocês não colocam no grupo. Em nome de Jesus. Que vocês possam sair desse lugar também. Que vocês possam testemunhar para outras mulheres saberem que Deus está fazendo na vida de vocês. Que vocês estão acessando cura, libertação, que escamas estão caindo. Que vocês não tenham vergonha, não tenham medo de testemunhar para outras pessoas. Podem mandar no meu privado também, amém. Olha, eu honro e eu glorifico e eu agradeço a Deus pela vida de cada mulher que testemunha no meu privado. Porque não estão dando testemunho de mim, estão dando testemunho do Senhor. Mas que o Senhor te tire desse lugar, para que você possa também testemunhar publicamente. Amém? Um beijo para vocês. Até amanhã, 7h30. Essa é a última semana. E eu creio que o Senhor vai derramar mais e mais sobre nós, porque cada dia o Senhor tem nos levado mais profundo, mais profundo, mais profundo. Começou eu achando que estava profundo, mas agora eu estou vendo que o Senhor está levando mais profundo ainda, mais profundo ainda, mais profundo ainda. Glória a Deus. Amém? Um beijo.